Olá, gringas! Aqui Tati Lucas com mais um Gringas Podcast e hoje nós estamos aqui com a Dila Campos, aqui de Atlanta. Ninguém mais, ninguém menos que a CEO da Viver Magazine e também a fundadora da Little Brazil Foundation, onde ela ajuda muitos brasileiros por aqui. E tem mais coisa por aí que ela faz também, mas eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho também. Bem-vinda, Dila! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, colaborando aí com essas gringas maravilhosas. E o que está acontecendo aqui hoje é algo que eu já te falei há muito tempo atrás. É verdade. Só começa que vai dar muito certo. E olha só, que coisa linda que está acontecendo, né? Esse podcast. Muito obrigada, é um privilégio, uma honra estar aqui com você. Não, um privilégio nosso ter aqui. E você foi uma das minhas incentivadoras desde o começo. Então, muito obrigada por isso também. Isso faz a diferença, a gente se impulsionar, se ajudar, né? Então, você é uma dessas pessoas na minha vida. Muito obrigada por isso. É isso. E de muitas pessoas, né, Dila? Porque você realmente está aqui mexendo com a mídia de Atlanta há muitos anos. Você é uma pessoa, assim, chave na cidade de Atlanta. Mas, peraí, antes de chegar em Atlanta, eu quero saber um pouquinho da sua raiz. Da onde que você é lá no Brasil? Eu sou goiana, eu sou de Goiânia. Eu morei muitos anos em Goiânia, depois eu voltei para o interior de Goiás, para Morro Agudo de Goiás, que é a cidade dos meus pais. Morei lá alguns anos, depois eu voltei para Goiânia, e aí eu vim para cá. Mas por que você veio? Por que falou, tô indo para Atlanta? O que aconteceu que você quis vir para cá? O que aconteceu com a maioria das pessoas no Brasil, né? A gente quebrou financeiramente, e aí alguns amigos falaram, né, da oportunidade de vir para cá, de recomeçar a vida aqui, e a gente veio recomeçar. Quando você fala aqui. Gente, veio você e sua família inteira, já tinha sua família lá, né? Sim, eu já tinha meus Seus dois filhos? filhos, sim, Lucas e Alex, e aí eu vim com eles bem pequenininhos, mas eles nasceram lá. Ah, tá, mas se criaram aqui, Sim. Já devem ter até o inglês como sua língua de coração, quase, né? Porque eles eram pequenininhos quando vieram, você Sim, falou? eles eram muito pequenininhos, né? O Alex eu acho que tinha 5 e o Lucas 8. Não estou certa com as datas, mas eles aprenderam inglês em 3 meses. Ah, a criança pega rápido. É. Sim. Que legal. Então a cultura americana já está bem aí na sua família também. O Alex foi alfabetizado em inglês, né? Então é mais americano que brasileiro já. Ah, legal. Então vocês fizeram recomeçar aqui na América, Sim. né? E como é que começou toda essa oportunidade com a revista Viver Magazine? Então, assim que eu cheguei aqui, eu fui convidada para escrever, né? Para ser uma das colunistas dessa revista, porque ela já existia desde 2002. E daí, em 2010, eu comprei a revista. Então, quando eu comprei a revista, as pessoas já me conheciam por ser colunista da revista. Aí eu comprei, trouxe a minha cara para a revista, né? Mais da minha personalidade, mudei bastante coisa e hoje ela é totalmente meu estilo, né? E tá desenvolvendo a cada dia. O que eu posso fazer, tentando melhorar todos os meses, em todas as edições, buscando na nossa comunidade inspiração junto ao nosso povo para fazer sempre melhor. É claro que não tem como ficar perfeito porque somos seres humanos, né? Mas, na medida do possível, eu dou o meu melhor ali. Sim, sempre buscando ter mais excelência no que você faz, né? E, assim, a revista, ela tem um pouco, assim, como você descreveria a sua revista? O que ela traz para o pessoal brasileiro aqui, de Atlanta? Eu descreveria como um veículo de informação segura, porque eu tenho muita responsabilidade com o conteúdo dela, sabe? Eu sei que ela tem uma credibilidade diferenciada. Eu sei que quando as pessoas leem ali, elas têm segurança de que eu fui na fonte buscar informação, de que eu não estou fazendo por dinheiro somente e que elas podem confiar. Então, quando todas as outras fontes ficam duvidosas para elas, eu sei que quando elas pegam a revista, elas sabem que elas podem confiar, porque eu tenho um compromisso com o nosso povo, que é de dar segurança para a nossa comunidade, para o nosso povo, né? Que eu vou sempre entregar as coisas da maneira mais clara possível e mais íntegra possível. Sim. Eu acredito que estando do seu lado, como a dona da revista, aparecem muitas histórias para você, né? Do povo Sim. mesmo que precisa, de necessidades, de dificuldades.
Então você vê os dois lados da moeda. Sim, e o nosso povo é um povo muito criativo, né? Um povo que tem muitas histórias para contar. Então, pessoas querendo contar as suas histórias aparecem todos os meses, né? E, ao mesmo tempo que as histórias são parecidas, elas se diferenciam, né? De acordo com a criatividade de cada um. A gente, como imigrante, a gente tem muitas histórias. Histórias engraçadas, histórias tristes, histórias impactantes. E eu procuro, né? Passo numa peneira, o que realmente tem relevância para o nosso povo? O que realmente vai agregar? E aí eu vou escolhendo, filtrando e publico aquilo que eu acho que é mais congruente com o que a gente precisa. Dila, eu sei de uma história de você que, na verdade, me tocou muito, porque eu sei que você passou por algumas dificuldades muito grandes na sua vida com um acidente que seu filho teve, né? Sim. Você podia compartilhar com a gente um pouquinho sobre essa experiência também, que também te desenvolveu na parte emocional, tudo isso, né? Dele, tudo. Tem que você falar um pouquinho disso, de como tudo isso juntou uma coisa tão triste, tão difícil, virou uma coisa tão maravilhosa, porque teve coisas muito boas que vieram disso também, né? Sim, tentar falar sem me emocionar, tá? Porque ainda é difícil. Fez 2 anos que o Lucas, meu filho mais velho, teve um acidente de carro gravíssimo. Ele bateu com a caminhonete dele num poste de madrugada e o acidente foi muito grave, muito grave. Ele praticamente chegou morto no hospital, ele ficou 6 dias em coma, 26 dias na UTI, e foi muito grave, muito grave. E o Lucas, ele sobreviveu por um milagre mesmo, um milagre de Deus. Deus usou o pastor Renato Silver para orar com ele e me usou também bastante em um momento de misericórdia de Deus. E Deus decidiu não deixar que ele fosse embora. E hoje eu olho para o Lucas e eu ainda me emociono muito. É um divisor de águas na nossa vida, porque nós que sempre tivemos muita fé na nossa casa, ali Deus nos mostrou que Ele realmente é o Deus que nós sempre acreditávamos que era, né? Então, Lucas é um milagre. É um milagre, é um divisor de águas na nossa vida. E hoje, tanto eu quanto ele, a gente dá esse testemunho onde a gente vai, falando do milagre, né, falando do quanto Deus é misericordioso e generoso e é Pai, né? A palavra de Deus fala que o Pai ouve, né, a oração do Filho. Então, ele ouviu a minha num momento de desespero, de medo, de pânico, de medo, muito medo de perder meu filho. Eu gritei, papai, pelo amor de Deus, não tira meu filho de mim. E ele me ouviu. E hoje o Lucas está aí, é uma história linda, maravilhosa. Na oportunidade eu vou contar com mais detalhes, porque ela é grande e, enfim. Mas virou um propósito muito bonito, né? Porque contar para as pessoas que você quase morreu, né? No caso dele. Então, tipo assim, Deus escutou o clamor de uma mãe também, né? Sim. Você como uma mãe abraçar aquele momento, aquela situação e se entregar para Deus e falar, estamos aqui. Sim. E Nada que acontece é sem propósito. E esse fato, ele fortaleceu demais a minha fé. Ele deu um rumo para algumas coisas muito importantes na minha vida, sabe? E mudou o curso de muitas outras coisas também. Coisas que eu dava muita importância e hoje eu não dou mais. Coisas que eu achava que era relevante e entendi que não é. Sim. Então deu um propósito, um significado muito maior para minha vida. Sim. E é muito bom pessoas que estão assim na liderança de uma revista, de um meio de comunicação. Eu acho que é importante essas pessoas compartilharem as dores dela. Então eu acho que é muito honrável, é muito corajoso até da sua parte de mostrar essa vulnerabilidade, esse momento tão difícil da sua família. E a gente viu isso de perto, a gente viu essa transformação de perto. A gente se conecta com as pessoas, Tati, na nossa vulnerabilidade e não nas nossas qualidades. Porque quando você você mostra a sua vulnerabilidade, você atrai pessoas que também sentem, né, as mesmas coisas
ou que passam ou passaram pelas mesmas coisas com você. Então, e aí você acaba se aproximando e se comunicando com essas pessoas de alguma forma, né? Essa ideia de perfeição, né? As pessoas hoje, com o virtual muito presente na nossa vida, as pessoas estão muito perfeitas. Elas não têm problemas, elas estão sempre lindas, porque toda hora que você abre o Instagram, o Facebook, as pessoas estão lindas, perfeitas, elas não têm rugas, elas não têm cicatrizes, elas não têm machucados, os casamentos são perfeitos, a criação dos filhos é a melhor possível, então é tudo muito perfeito. E a gente sabe que na realidade não é nada disso, né? As famílias têm problemas, as pessoas têm problemas, as pessoas têm... acordam, olham no espelho e naquele dia elas estão se sentindo horríveis, né? Mas se ligar a câmera, tudo está diferente. Então, em um mundo de muita perfeição, a gente mostrar que não é bem assim faz a gente se comunicar melhor com as pessoas. Sim, eu acho que você está num lugar estratégico com a revista e com outras coisas também, como, por exemplo, a fundação da Little Brasil, né? Porque você é uma pessoa vulnerável, você mostra a verdade da vida do dia a dia. E as pessoas precisam disso. Elas se identificam com isso. Né? Então, por isso que você tem um lugar, acho que, honrável, assim, que a gente precisa de mulheres como você, para poder nos inspirar. Gente, a vida não é perfeita, ninguém tem vida perfeita aqui, né? Não, mulheres como nós, né? Porque o seu trabalho também é lindo. Obrigada. Mas fala um pouquinho pra gente também da Foundation. Então, a fundação, ela veio para complementar um trabalho que eu já fazia com a Viver Magazine, né? Mas, de um certo ponto, as pessoas não entendiam muito bem, e algumas ainda não entendem, que a Viver Magazine é o meu business, apesar de eu fazer com muito amor, né? E fazer junto com a Viver um trabalho de voluntariado também e de doação também, porque eu mais dou do que qualquer outra pessoa junto a Viver Magazine, mas ela é o meu business. Então, a Little Brasil Foundation, ela veio para somar, para trabalhar junto com a Viver, e na parte que é realmente, né, de buscar formas de ajudar, de orientar a nossa comunidade brasileira de maneira gratuita. Então, a minha luta junto à Fundação é buscar recursos, é conscientizar empresários e empresas de que eles podem, através da Little Brasil, apoiar os imigrantes, as necessidades dos imigrantes, sem estar fazendo isso por dinheiro ou pensando que está ajudando a Adila Campos. Não, é pela comunidade, através da Little Brasil, que vocês, empresários, empresas, e quem mais quiser se envolver, que vocês podem colaborar com a nossa comunidade, ajudar e ser mais um soldado nesse exército aí, que você sabe muito bem como que essas coisas funcionam, porque você também tem uma fundação. Então, a gente tem o nosso trabalho, o nosso business, mas a gente também quer fazer pelo outro, e nada mais louvável do que juntar forças com quem também quer fazer o bem, mas não tem uma fundação ou uma associação para usar como ferramenta para isso, né? A Little Brasil nada mais é que uma ferramenta que a gente usa para formalizar essas doações e esse acolhimento que a gente pode dar de maneira mais formalizada. E como é que hoje eu quero doar para o Little Brasil, digamos assim, como é que essa pessoa chega até você? O que você faz para fazer essas arrecadações de dinheiro, né? Porque é uma parte importante. Nós temos o nosso site, que você pode acessar. A gente vai colocar toda a informação também aqui, tá? Mas pode falar. É littlebrasilfoundation.org, e lá você tem a possibilidade de ver e apoiar os nossos projetos, e tem lá um espaço para você clicar e fazer suas doações. Então, se você quer se envolver nos projetos da Little Brasil Foundation, é só visitar o nosso site e saber como você quer se envolver nisso. Sim, e tem feiras também, né? Então, a gente tem as feiras, né? Normalmente não dá para fazer nos meses mais frios do inverno, mas a gente, acabou o inverno, a gente já vai
procurando as datas para fazer durante o verão inteiro, a primavera e até o outono, dá para a gente fazer a feira de negócios, né? Uma feirinha comunitária, mas é uma feira de negócios, onde as pessoas da nossa comunidade podem expor os seus business, os seus produtos e os seus serviços, com tendas, né? Tipo as feirinhas que a gente tem no Brasil mesmo, feirinha do pastel, feirinha comunitária. Então, a Little Brasil tem essa feira. E se você quer participar, é muito bem-vindo. É só entrar em contato com a gente, se inscrever. Nós vamos ter uma agora. A gente está no verão tem, aqui, né? Então, se você quiser se inscrever para o próximo, é só entrar em contato com a gente. Ah, legal. Sempre tem uma feira acontecendo aqui lá, então se elas se inscreverem e não pegarem essa, tem a próxima. Sempre vai ter oportunidade de estar em alguma feira da Little Brasil. Da Little Brasil. Muito legal. E você tem uma equipe também dentro da fundação? Como é que funciona? Quando tem. É uma fundação? A fundação tem o board, né? E fora esse board, nós temos também os embaixadores da Little Brasil, né? São pessoas que cuidam de estar convidando outras pessoas para estarem envolvidas nos eventos da Little Brasil, que são soldadinhos da Little Brasil, que ficam atentos com algo que está acontecendo, né, na comunidade, alguém que está precisando de ajuda, alguém que está passando por um momento difícil, e aí essas pessoas vêm nos comunicar, né? Olha, tem uma família que está passando por um problema assim, e aí a gente vai atrás, né, de recursos, de soluções, na medida do possível, porque a gente também não tem força para resolver todos os problemas, mas pelo menos atrás da informação de quem é que vai poder ajudar, a gente faz. Sim. E Dila, você faz uma conexão, uma ponte aí Brasil e Estados Unidos também com empresários, né? Sim. Entre todas as coisas, né, que a gente acaba fazendo muito mais coisas do que o que a gente comunica que faz. Mas entre todas as coisas, o que mais eu faço até às vezes sem pensar, sem lembrar que estou fazendo, é conectar pessoas, né? Esse é o meu chamado mais forte. Estados Unidos, para mim, eu já cheguei aqui com esse propósito de conectar pessoas. Então, hoje eu dou consultoria para quem está no Brasil, quer investir aqui, ou trazer dinheiro, dolarizar o real, ou que vem em busca de trabalho, de qualidade de vida. Se a pessoa quer se mudar para cá ou quer investir aqui, eu procuro dar a consultoria adequada para as pessoas, conectá-las com as possibilidades, né, de investimentos que nós temos aqui, e fazer as conexões entre assuntos afins, porque nós temos empresas aqui interessadas em pessoas que estão no Brasil, nós temos investimentos aqui interessados em quem quer vir investir, então eu faço essa conexão aí entre brasileiros que querem investir aqui ou vir para cá, ou empresas americanas que querem ir para o Brasil também. Ah, também vice-versa. Bom saber disso, né? Porque você tem conexões no Brasil também, sim, então. Sim. Legal. E eu estava pensando aqui comigo, voltando um pouquinho na sua revista. Como que a tua revista está lidando? Porque hoje está tudo muito na internet, né? Como é que aconteceu com essa transição? Como é que você está conseguindo manter a revista ativa, né? Com todas essas mudanças. Quando a pandemia chegou, a revista ela já estava no online. Já tinha a Viver Magazine no website, no Instagram e Facebook. Mas com a pandemia, isso se fortaleceu muito, né? Hoje em dia, depois da pandemia principalmente, o mundo evoluiu 10 anos em um. Então, a gente teve que, é claro, ter um olhar mais forte e ter um posicionamento mais adequado para o virtual. Então, a gente trabalhou mais ainda a Viver virtual. E aí, algumas vezes as pessoas me perguntam assim, mas por que você ainda imprime a revista? Eu imprimo porque as pessoas ainda pegam a revista. E o meu termômetro são os pontos de distribuições. Porque a gente distribui assim que a revista é entregue. Então, daí 2 semanas eu vou visitar esses espaços e não tem mais revista. A gente tem que repor. Então, isso significa que as pessoas estão pegando, né? Elas não foram arrebatadas. Então, se as pessoas estão pegando, e elas realmente pegam, porque quando eu visito as casas das pessoas, de algumas pessoas, ou os comércios, ou as empresas,
eu vejo que a revista ela tá lá na mesinha de centro, ela faz parte da decoração da casa, elas estão dentro dos carros das pessoas. Então esse é o meu termômetro. Quando eu sair na rua, nos pontos de distribuição e perceber que as revistas não estão saindo, que elas estão ficando nos pontos, isso significa que é hora de parar de imprimir. Mas o impresso, e principalmente quando é um impresso de qualidade, as pessoas gostam de pegar. Eu amo pegar uma revista bonita, folhear a revista, né, ler. Eu gosto do papel. Ontem mesmo eu estava na minha casa, no meu salão, separei alguns livros que eu quero reler. E eu pegando nos livros, eu lembrei, né? Eu falei, eu tenho todos esses livros só para ouvir no meu celular, mas eu quero ler. Eu gosto de pegar, eu gosto do cheiro do livro, eu gosto de pegar no papel. Então, assim como eu, tem muitas pessoas. Sim. E tem também aqueles que preferem o online somente, né? E a revista está lá à disposição para elas. Eu acho que tem uma nostalgia nisso, né? Porque é uma coisa assim de... Parece que eu também sempre gostei muito de ver revista de papel, de pegar a revista na mão e ficar olhando, assim, né? E parece que eu até volto naquela tarde do passado, quando eu pego a revista. E hoje em dia eu pego a revista e é da Viver mesmo, porque não tem muita livraria que você vai igual antigamente, que você vai lá, escolhe as revistas. Então, uma coisa assim, a não ser quando eu tô no aeroporto, que eu vejo um monte de revista, mas eu falo, é tão bom pegar a revista do Viver desse mês, dar uma folhada. É um momento de descanso do virtual, porque a gente cansa também de ficar o dia inteiro com o celular ali só passando e tudo. Então, é um momento de descontração e de descanso também. E a cereja do bolo da revista impressa é que nós, como imigrantes, a gente gosta de colecionar memórias. E como nas edições sempre tem as fotos dos nossos eventos, você vê, quando a gente está em algum evento juntas e a Viver está lá cobrindo, depois na edição seguinte tá as fotos daquele evento. Sim. Então, hoje eu vejo pessoas na rua e elas me falam, eu tenho todas as revistas, eu tenho coleção de todas as revistas, ou então eu tenho aquela edição guardada porque eu tô lá na foto. Outras pessoas, quando elas saem na foto, elas pegam mais quantidade e enviam para os seus familiares no Brasil. Então, o familiar de quem está aqui recebe lá no Brasil uma revista impressa com a foto, vê mais ou menos, né, vê um pouquinho do que a gente vive aqui através da Viver Magazine também. Sim, muito então legal. É por isso que eu imprimo até hoje. E quando chegar a hora de parar, se chegar, eu vou atender. A gente precisa ser flexível às mudanças, né? E eu tenho uma facilidade em adaptação. Se precisa mudar, vamos mudar. O que a gente precisa é continuar se movendo, né? Porque é no movimento que as melhores mudanças acontecem. Mas você atende os dois públicos, né? Porque você também faz online, para quem quer ver online, quem quer pegar na mão tá ali, então E a revista online, ela, ali nos stories, nos reels, ela é mais, um pouquinho mais focada em notícias, né, no que está acontecendo no nosso dia a dia. A revista impressa não, como ela é mensal, ela é lifestyle, atemporal. Por exemplo, se você pegar a revista do mês passado, as matérias servem para hoje, porque são matérias sobre saúde, sobre educação, sobre finanças. Então, não são não é a revista mensal, ela não é uma revista de notícias, né? O material que está lá é atual daqui a um mês. A não ser que seja uma coisa ou outra que a gente precisa divulgar sobre imigração ou sobre alguma notícia muito relevante que a gente realmente precisa publicar. Mas fora isso, ela é atemporal. Sim, isso é legal também, né? Porque você pode guardar, ler uma notícia que ainda está relevante para você, ou uma informação sobre como se cuidar. Também tem toda essa área, né? Sim. Tem várias áreas dentro da revista que você trabalha. Lifestyle mesmo. Lifestyle, Quero falar um pouquinho da Dila aqui. Você imaginou que você chegaria a fazer tudo isso, Dila? É engraçado isso, assim, sabe? Que às vezes as pessoas chegam para mim falando, né? Você faz isso, aquilo, faz muito. Eu não consigo enxergar, né, com essa imensidão, sabe? Assim, com isso desse tamanho. Eu fico sempre pensando que eu posso ser mais, que eu posso fazer melhor, que eu ainda não fiz o que
tudo que eu vim aqui para fazer. Eu quero crescer, eu quero melhorar, né? Eu ainda olho para mim e vejo muitos defeitos. Às vezes eu encontro pessoas que me conheceram há 10, 15 anos atrás e elas falam, nossa, você mudou muito. E eu penso, graças a Deus que eu mudei. Mas eu quero que essa mesma pessoa daqui a mais 10 anos olhe para mim e continue dizendo, né, como eu estou diferente. Porque o ser humano é isso, né? A gente tem que estar em constante evolução. Eu tento melhorar, mas eu ainda enxergo muitos defeitos, eu enxergo muitas coisas que eu deveria estar fazendo e ainda não estou fazendo, muitas coisas que eu poderia fazer melhor e ainda não consegui fazer, mas eu vou alimentando essa vontade que eu tenho de me superar. Eu não olho para ninguém como se fosse inspiração para eu fazer melhor. Eu olho para mim mesmo, sabe? Falo, puxa vida, eu errei aqui, ou eu não fiz como eu deveria estar fazendo. Então, eu sou o meu maior desafio diário. É para mim que eu olho, sabe? Falo, poxa vida, se eu quiser ser daquele jeito, eu vou ter que melhorar muito daqui até lá. Mas o mais importante é que eu não paro, sabe? Eu não paro nessas tentativas e... Não desiste nunca. Não, às vezes... Levanta e continua de um jeito. Não, às vezes você desiste naquele dia. Sim. Né? Aí você fala assim, acabou pra mim. Eu desisti, chega disso, né? Porque principalmente a gente que trabalha com gente, com pessoas, a gente se decepciona muito. E o tempo todo. Então tem aquele dia que você desiste. E eu já desisti muitas vezes naquele dia. Mas aí eu tomo um banho quente, eu tenho uma boa noite de sono. No outro dia eu falo, quer saber? Vou tentar mais uma vez. Então, a minha vida, ela é um dia de cada vez. Sim, mas assim, em termos de desistir também, às vezes, é simplesmente começar num caminho diferente, ué. Sim. Né? É só não falar, vou ficar caída aqui. Não. Vou levantar. Pode mudar o meu caminho, mas vou pra frente. Eu me dou a... Como é que fala? Eu me permito desistir, sabe? Aquele dia, deixa eu falar que eu desisti, sabe? Deixa eu sentir aquela dor de estar decepcionada, de estar chateada, de estar frustrada porque alguma coisa... Deixa eu sentir isso. Porque eu sei que ela não dura mais do que uma noite. Né? E a dor que durou mais foram 3 noites. Sabe? De frustração. Sim. E aí depois eu começo a olhar e penso, aquela situação precisa de mim, aquela pessoa precisa de mim. Aí isso me levanta. Sim. Entendeu? E aí vai a Adila Campos de novo. Ai, que bom, porque eu adoro ver essa mulher que você é. E eu também, quando te conheci, tive uma Adila diferente do que eu te vejo hoje, e eu acho isso muito inspirador. Porque quando a gente vê uma pessoa que tá sempre a mesma pessoa sempre, legal, a pessoa tá bem, tá na área de conforto, tá indo bem. Mas quando você vê aquela pessoa e você fala, uau, já fez um upgrade, é motivador, porque você fala, gente, a gente pode melhorar, a gente pode crescer, todas nós. Tem pessoas que têm problemas, têm dificuldade em elogiar as outras pessoas, principalmente mulheres. Você já percebeu que é muito difícil você se deparar com uma mulher que elogia a outra? Né? Não, sei lá, se é uma questão de ego ou o quê. Mas eu fico muito feliz quando alguém fala assim, nossa, eu te conheci, tive uma má impressão e hoje eu tive a oportunidade de te conhecer melhor. Foi o que eu falei. Foi, mas ela teve uma má impressão minha, porque sem saber, ela me conheceu em um momento que estava difícil, desagradável para mim. Então é claro que eu não estava simpática, eu não estava sorridente, eu não estava bem, mas ela pegou só aquela impressão, né, visual que ela viu, algo muito superficial. E ali por dentro eu nem queria estar ali naquele momento. Então, aí, graças a Deus que ela teve graças a Deus que a gente teve a oportunidade de se ver de novo e se conhecer, né? De verdade. Então, mas assim como você, você não é a primeira pessoa que fala assim, né,
eu não gostava de você e hoje conhecendo melhor. Assim como também tem pessoas que chegam perto de mim e não gostam. A gente, Sim. né, infelizmente, não dá para Agradar a todos. ser legal com todo mundo e agradar todo mundo o tempo inteiro. E quem decide, Tati, se expor, vai levar pedrada. Sim. E eu me exponho muito, né? De todas as maneiras, eu me exponho muito e eu não tenho a pretensão de agradar todo mundo. Eu tenho a pretensão, sim, de ser o mais fiel possível a mim mesma, sabe? Ao que eu acredito, aos meus princípios, as coisas que eu acho que eu preciso defender. Então, eu sei que eu não vou agradar a todo mundo, né? Mas o meu termômetro está na maioria. Né? Enquanto a minoria estiver olhando para mim e falando, eu acho ela desagradável, eu não concordo com o que ela acredita, tá tudo certo. É chato você conversar só com pessoas que concordam com tudo que você fala. Aí não tem diálogo, porque o gostoso da vida é eu falar com você sobre algo e se você não concordar, você olhar para mim e falar assim, Dila, tem um outro olhar para isso. E eu ter o coração aberto para ouvir essa outra opinião. E se você, com as suas ferramentas de comunicação, conseguir me convencer de que o que eu falei não tem tanto sentido assim, eu mudo de opinião amanhã. Ou hoje, agora, eu mudo de opinião todos os dias se for preciso. Entende? Então, não tenho essa preocupação nem essa pretensão de agradar a todo mundo. A gente tá falando de um assunto meio delicado aqui, porque eu acho que a gente que é mulher, né, a gente tem os nossos egos, as nossas coisas, e eu acho assim, eu geralmente quando vejo as pessoas, eu não faço eu não tenho esse negócio de olhar pra pessoa e falar, não gostei, mas com a Dila, eu vou falar aqui, porque a gente falou sobre isso agora, eu tô sentindo aqui na cadeira Mas não, aconteceu isso e realmente eu senti que ela tinha a humildade de eu vir e falar, nossa, Dila, quando eu te conheci, você foi uma pessoa assim tão seca, né? E tipo assim, puxa vida, agora que eu tô te conhecendo de verdade, você é uma pessoa maravilhosa, eu tô vendo uma outra Dila. Então a gente teve essa abertura de falar isso, né? Porque geralmente quando a gente não gosta de alguém, que pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, a gente simplesmente só fala oi, tchau, fala papos aleatórios, não convive com aquela pessoa. Mas eu dou graças a Deus que eu tive a oportunidade de conviver e conhecer esse outro lado seu. Porque é um lado... Outro lado não, porque eu acho aquele lado lá que é o outro lado que aparece de vez em quando só, né? Seu lado mesmo é esse lado, uma pessoa humilde... que, sabe, que fala realmente o que pensa, você realmente é opinada. As pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade. Eu, às vezes, choco as pessoas com a verdade. Porque, por exemplo, se nós temos uma proximidade, se nós somos amigas, e você compra algo, por exemplo, e me pergunta, Dila, o que você acha disso? Você acha bonito? Eu penso que você está me perguntando. E se eu não gostar, eu vou falar, não achei legal, não achei bonito. E as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas só querem que você afirme a decisão que elas já tomaram. Entende? Então, às vezes, a pessoa fala, você gostou dessa roupa? Não tá te perguntando. Tá só querendo uma afirmação. E sim, mas se você me perguntar e eu não gostar, eu falo assim, Tati, não gostei. E isso assusta. Entende? Se eu ganhar um presente e você perguntar se você gostou do presente, eu falar, não, posso trocar? É verdade. Isso que eu gosto de você. Você então, realmente agora, se a gente realmente tem uma amizade, uma proximidade, o mínimo é eu poder ter a liberdade de ser honesto com você. De ser quem você sem te ofender, entende? Não, e olha que gostoso de você ir dormir pensando assim, nossa, que bom que ela teve a liberdade de ser sincera comigo. Sim. Mas isso não é visto dessa forma. Isso acontece porque quase tudo na nossa vida é julgamento. Do começo ao fim de todas as coisas, existe um julgamento. Quando você conhece alguém, à primeira vista, quando ela entra na porta, você já faz um primeiro julgamento. Enquanto aquela pessoa que você ainda não conhece bem está falando, você está julgando o tempo inteiro. E essa questão do julgamento, ela tem feito com que eu trabalhe, com que eu fizesse um exercício a respeito do julgamento, sabe? Lembra que eu te contei a história de quando eu subi o Monte Sinai?
o Monte Sinai, ele me deu uma lição de vida, sabe? Não sei se a gente tem tempo, mas eu quero contar essa história. Vou tentar resumir. Quando eu fui subir o Monte Sinai, quando a gente chegou ali na base do monte, algumas pessoas vieram falar para mim assim, esconde a bolsa, porque os nativos daqui, as pessoas que moram aqui, elas roubam. Esconde a bolsa, guarda o dinheiro. E eu olhava e via ali a nossa volta pessoas muito simples, né, com os dentinhos sem estar cuidado, aparência de muita pobreza, e as pessoas me cutucando, cuidado, fala que você não quer ajuda, esconde o dinheiro, essas coisas. E eu fico um pouco assustada. Então, quando eu comecei a subir, uma dessas pessoas chegou para mim e falou, você quer ajuda? E eu, não, obrigada. E aí, conforme eu ia subindo, ele não desistiu de mim. Ele continuou perguntando, você precisa de ajuda? E eu olhava, não, obrigada. E eu comecei a ser mais grossa com ele para ver se ele desistia. Uhum. Só que ele não desistiu. E conforme eu subia, ia ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Chegou um ponto daquele monte que eu olhei para ele e falei, meu Deus, será que eu vou ter que aceitar ajuda? E aí depois ele vai me roubar e tudo. E eu fiquei preocupado com aquilo, né? E teve alguns lugares do monte que eu estava assim, meio que no meio, não do mato, mas de muitas folhas ali, de muitas árvores. E eu não sabia se eu ficava com medo ou se eu pedia ajuda. E ele humildemente olhava para mim e falava assim, você tem certeza que você não quer ajuda? E aquilo foi ficando tão difícil, tão difícil, tão difícil, que teve um momento que eu olhei para trás e falei, quero, me ajuda? Porque eu não conseguia subir sozinha. E aí eu segurei na mão dele e segurei com nojinho. Porque, sabe, com arrogância, eu segurei na mão dele, não queria segurar, eu só segurei porque senão eu caí. Né, e subi aquele monte com aquela arrogância, aquele nojinho. E aí, só que conforme ia ficando mais difícil, mas eu ia me atarracando nele. Quando eu cheguei no topo do tá quase monte, no colo dele já. Eu estava debaixo do braço dele. Ai. E se ele fosse solteiro e eu também ali naquele momento, eu casava com ele. Ai, gente. Verdade. Porque eu precisei tanto dele. Eu cheguei lá amando aquele ser humano. Aquele ser humano. E aí, aí era acho que $20 que ele cobrava para ajudar a subir. E para ajudar a descer, mais 20, né? Então, quando a gente chegou lá no monte, eu fiquei por ali. Aí, quando chegou a hora de descer, ele só olhou para mim e eu falei, eu quero ajuda para descer. Entendeu? Porque eu sabia que descer ia ser pior ainda que subir. Entendeu? Sim. E aí, na descida, e como é longe, horas descendo, eu fui conversando com ele, porque aí eu já desarmei, eu vi que ele só queria me ajudar. Aí ele falou para mim em português, porque eles falam várias línguas. Ele falou, eu passo por isso todos os dias. Pessoas me julgando porque eu não tenho uma boa aparência, porque eu não consegui cuidar dos dentes. E conforme a gente descia, ele me mostrou a aldeia dele, a cabana que ele morava. Ele falou, olha lá a minha casa. Era um barraquinho, né? E os filhos dele do lado de fora, ele falou que ele é meu filho. E eu faço isso hoje porque eu não quero que os meus filhos passem pelas humilhações que eu passo. Eu quero pôr meu filho na escola. Só que antes da pandemia, eu subia esse monte 3 vezes por dia. Então eu ganhava, em média, mínimo $60 por dia. Hoje eu estou subindo 2, 3 vezes por mês. E é só isso que a gente tem para comer. Naquele momento, a minha arrogância, o meu nojinho, ficou lá em cima do morro. E eu desci pensando assim, eu vou exercitar a oportunidade de conhecer as pessoas sem um julgamento prévio. Porque o outro falou, porque o outro julgou e condenou. Eu não vou fazer isso mais. Entende? Então, assim, falar qual a lição que o Monte Sinai me deu? Essa. De exercitar o não julgamento à primeira vista. Nossa, de me dar a oportunidade de ter a minha própria opinião a respeito. Sim. Então, ali ficou, sabe? Nossa, foi claríssima essa lição, né? Até você contando a história aqui, a gente fala, nossa,
não tem como explicar mais que uma vez isso, né? Tipo, é isso aí mesmo. Não vamos ler o livro pela capa, né? E aí, naquele momento que eu desci ali, sabe, eu dei um abraço nele e o dinheiro que eu tinha na bolsa, queria ter... Se eu soubesse que eu ia passar por aquilo, eu teria levado um pouquinho mais. Mas o cash que eu tinha na bolsa, eu tirei e dei para ele. Ai, sabe? Dila, que lindo. Um sentimento de culpa, assim, na verdade, sabe, o que eu posso fazer para... E um sentimento de amor, né? De amar, amor. assim, não pode você estar De sem amar, dente, com dente sujo, limpo. não. Eu te amo. Sim, sim. É um amor muito lindo. Foi a lição que eu tirei. Vem do coração mesmo, né, amiga? Mas precisou Deus me levar ali naquele lugar, passar por aquela situação. Sim, importante. Né? Passos para nossas liberdades. Então, você ter me olhado à primeira vista e não ter se agradado de mim... Né? Hoje eu já sou bem agradada, tá? A gente contando aqui nossas histórias. Mas o que eu posso dizer é que bom que bom que você me deu a oportunidade de chegar mais perto, você poder me conhecer Obrigada melhor. a você, que também me deu essa oportunidade. E geralmente eu até falo para as meninas contar uma história para fechar, mas tua história foi tão linda para fechar, vamos fechar com essa história de Monte Sinai, porque foi fantástica, gente. A gente aprende com essas pessoas que vêm aqui no podcast, elas ensinam muitas coisas, não só para vocês, como para mim também, porque realmente não vamos julgar o próximo pela sua aparência, pelo seu status. Vamos conhecer o próximo, né? Conversar com o próximo, né? É tão bom. E a gente acaba descobrindo pessoas maravilhosas por trás dessas pessoas que o mundo decide cancelar. Sim, Mas não temos mais tempo, mas eu estou amando conversar com você. Dila, você é uma que vai ter que ter mais conversas no futuro. Vamos fazer porque mais. Porque olha aí, muita coisa que essa mulher traz pra nós aqui em Atlanta. Sou muito grata pela sua amizade, por te conhecer. E é isso aí, gringas. Fiquem com a gente conectadas. Semana que vem tem mais histórias maravilhosas, transformadoras. E vamos continuar juntas, crescendo, né, Dila? E obrigada por ter vindo aqui. Conte comigo. Pro Gringas, pro que vocês precisarem, mulheres aí desse movimento maravilhoso da Tati, conte comigo pro que você precisar. Estou aqui para somar com essa mulherada linda, com essas gringas que só nos dá orgulho. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Beijo, gringas. Tchau, tchau.